Começando mais um programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão, e hoje aqui com mais um convidado, o professor João Cláudio. Ele é muito conhecido aqui na cidade, mas geralmente nos bastidores dos projetos, que daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Tudo bom, professor? Tudo bem, olá amigos do Ligado no Esporte. Vamos conversar um pouquinho sobre o esporte, principalmente o esporte assim, de projetos dentro da cidade, que muitas vezes as pessoas ficam sem saber onde eles estão acontecendo, e é de grande importância, né? Não só para a criança, mas para a família também, né? Que o objetivo é criar cidadãos. E se antes da gente entrar nesse tema de projetos, eu queria que você desse uma pincelada na sua história, João Cláudio, que tem uma boa história para contar, né? E assim, e desde que me conheço por gente, eu optei por fazer educação física, ser um professor de educação física, né? E naquele tempo você tinha poucas opções, que era seguir pelo esporte, fazendo esporte, ou dando aulas de educação física na escola. Não existia ainda academia, e a minha academia foi a pioneira na região. Eu posso dizer na região, porque foi a primeira em Santos. Imagine que deveria ser a primeira na região toda, né? No litoral? Sim, no litoral todo, na metropolitana. Mas eu comecei minha carreira de atleta, fazendo atletismo, 100, 200 metros, handball e karatê, que eu sou segundo dan de Shorin-ryu, né, com o professor saudoso Shinzato, né, meu professor. E depois fui fazer educação física, já tenho aí 39 anos de formado em educação física, me formei em 1974, que já é uma estrada, né? E ainda estou em atividade, dando aulas de ginástica ainda. E montei minha academia depois de ter passado pelo Santos Futebol Clube como preparador físico do Santos, das categorias menores. Eu tive a felicidade de estar lá na despedida do Pelé, no jogo contra a Ponte Preta, em outubro de 1974. Eu, como preparador físico, nós fizemos a preliminar juvenil, a preliminar pelo Campeonato Paulista, e o Pelé se despedindo do Brasil, né? Depois ele foi jogar no Cosmos, e ele terminando a carreira dele aqui como jogador de futebol do Santos Futebol Clube. Logo depois eu montei a academia e mantive a academia durante 30 anos seguidos, né? Qual era o nome da academia? A academia era o meu nome mesmo, Academia João Cláudio, porque naquela época era só ginástica, não havia musculação, isso que eu ia perguntar, spinning. Devia ser bem diferente. Era diferente, porque nós fazíamos todo esse trabalho só com a ginástica localizada, naquela época chamada ginástica rítmica. E depois ele ganhou o nome de localizada, que aí vem de resistência localizada, né? Trabalho de resistência localizada no músculo. E só existia ginástica. Na década de 90, meados da década de 90, começou a musculação e outras atividades, né? Mas por que a Academia João Cláudio? Porque as pessoas se identificavam com o professor, né? Nós tivemos lá a Academia Negrelli, grande Negrelli, jogador de voleibol, seleção brasileira. Ele, depois que eu montei a academia, ele 3 anos depois montou a dele. Era uma academia famosa em Santos. E assim tivemos outras, sempre identificadas pelo nome. Porque as pessoas diziam assim, eu faço aula no Negrelli, eu faço aula com o João Cláudio. Não era uma identificação assim, quase como uma grife. E como surgiu a ideia, assim, a vontade de montar a academia? Falou, eu vou montar a academia, mas qual foi o incentivo? Assim, eu fui trabalhar com um médico já falecido, um endocrinologista, que naquela época, em 1975, ele já preconizava, e isso era um inidetismo, porque não existia essa corrente, ele preconizava a atividade física aliada a uma alimentação. E lá no Rio de Janeiro, onde foi criado esse tipo de trabalho, tinha um professor famoso chamado professor Gaspar, ainda vivo, né? Ele era mais velho que eu na época, pouco mais velho, cerca de 15 anos, e
E aí eu fui aprender esse estilo de trabalho lá no Rio de Janeiro, e aí comecei a desenvolver em Santos, porque lá no Rio já existiam as academias de ginástica e já era um sucesso. E a ginástica ela começou a virar moda, não foi na época da Olivia Newton-John, que ela fez até um clipe que ficou bem famoso. Foi mais ou menos naquela época. Foi mais ou menos naquela época, porque nós tivemos também a Jane Fonda, né, com aquela academia dela, lá em Los Angeles. Tive a oportunidade de ir lá na academia, de conversar com ela, inclusive. E a academia da Jane Fonda é uma academia que pegou, que era mais aeróbica. Então, assim, eu sempre falo que na década de 80 se fazia mais atividade física em academia do que hoje. Com certeza. Hoje você vê que está bem diferente da... Muito diferente, houve uma queda muito grande de participantes, apesar de a mídia estar sempre falando dos benefícios da atividade física, houve uma queda. A gente sente dentro das academias, inclusive. E na época era mais frequentado por homens, mulheres? Na época, tem uma história aí, né? Hoje as pessoas olham isso aqui, como jovem, né? Eles não pensam que o celular nunca existiu, né? Exatamente. E é recente, que o computador, eles acham que existe há 100 anos. Não é verdade, né? Então os jovens, eles imaginam que tudo isso aqui é recente, é muito pouco tempo. Mas a história da ginástica é interessante porque quando eu lancei a academia, nós tínhamos mais alunas, era mais feminino, né? O masculino ia pouco, ele ia muito pouco à academia de ginástica. Ele acabou se integrando porque ele viu que a coisa realmente funcionava. Mas assim, os horários não eram mistos, não podia fazer aula mista. As pessoas falam, mas como isso? Tá? Lá atrás, 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, não se fazia aula mista. Os maridos não permitiam que outros homens fizessem aula, então as mulheres tinham vergonha, não faziam, só com o professor ali, e olha, era suado até para fazer com o professor. Então nós tínhamos o horário das 7 da manhã masculino, o horário das 8 da noite masculino, e o resto do dia, cerca de 8 horários, feminino. Quando eu ampliei a academia em 1982, é que nós começamos a fazer aula mista. Em 1982 foi a primeira vez que se fez aula de ginástica mista em Santos. Muito interessante. Professor, a gente vai para um pequeno intervalo, mas a gente volta já já. Um instante, não saia daí, fique ligado. Fique ligado, fique ligado, fique ligado. Fique ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão, começando o segundo bloco. E antes de passar aqui para o João Cláudio, vocês devem ter percebido que o seu Wilson não está aqui no cantinho dele, né? É que ele está na Confederação Brasileira de Kickboxing, cumprindo as obrigações dele por lá. Mas no próximo programa ele está de volta. E agora eu quero passar aqui para o João Cláudio para dar uma pincelada assim, nos projetos que aconteceram aqui na cidade e que por trás desses projetos, é claro, sempre tem alguém, e vários deles têm a sua presença. Rapidamente, como é que eu vim parar em Cubatão aqui, né, apesar de ser da cidade de Santos, eu resolvi mudar o rumo, porque a academia de ginástica, ela tomou um rumo diferente daquilo que eu queria naquele passado, que era a ginástica, era me dedicar a essa parte. Começaram a entrar outras atividades, como musculação, spinning, foi esvaziando um pouco a sala de ginástica, que era em grupo, para se tornar um trabalho individual, né? E eu sempre, não é crítica, mas a gente sempre fala isso, que as pessoas ficaram bem individualizadas, né? Então, e também o trabalho rápido, né? Fast, tudo hoje é fast food, fast ginástica, fast relacionamentos, tudo rápido, tudo acaba, tudo líquido, né? E 30 anos, aquilo começou falei, eu não quero mais trabalhar com a ginástica desta maneira, com a academia, me dedicando, e resolvi me dedicar a outras coisas, outros projetos que estavam parados, que eram os projetos sociais.
coincidiu que o meu amigo Rubens Marino assumiu aqui a Secretaria de Esportes de Cubatão e me chamou para cá, para dar uma assessoria para ele em projetos, justamente para trazer projetos para cá. E nós fizemos vários projetos, né? Tanto projetos de obras, né, como projetos sociais, de inclusão social. Nós tivemos 2 projetos no Instituto Libertas, né, que já não existe mais, mas que atendia jovens, que era um projeto de tênis de mesa e um projeto de atletismo, Atletas do Amanhã. Esses projetos eram patrocinados pela Anglo-American, Copebras, e funcionaram durante um ano muito bem, o projeto foi muito bem trabalhado. Depois eu criei outro projeto de natação, chamava-se Natação Sem Limites. Era um projeto somente para portadores de necessidade especial, autistas e síndrome de Down. Nós atendíamos as crianças da PAI, era um projeto totalmente gratuito, né, para a comunidade, e ele funcionava lá no SESI, na piscina do SESI, e era da Secretaria Municipal de Esporte e patrocinado pelo Santander na época. E os projetos de obras, né? Existem hoje, graças aos nossos projetos, junto com a Secretaria de Esporte, as 2 piscinas aquecidas do Armando lá do Casqueiro, o Castelão, né? As 2 piscinas estão aquecidas com o equipamento mais moderno do mundo, que são os aquecimentos que não precisa tanta energia elétrica, nem gás, né? E as reformas das 2 quadras, do Casqueiro e também do Castelão, e a pista de atletismo foi reformada nessa época também. Tudo isso graças a quadra do Parque São Luís, graças a emendas parlamentares que eu negociei junto com alguns deputados, Thelma de Souza, Maria Ângela Duarte, trazendo dinheiro aqui para essas obras. A Prefeitura de Cubatão não colocou nenhum tostão. É isso que é importante, veio tudo do governo federal. Cerca de 860 mil reais. Não é? A parte da pista de atletismo foi toda da Agência Metropolitana, do Conselho de Desenvolvimento, né? Fomos buscar lá 400 mil reais, estava escondidinho lá, né? Ninguém quis, e trouxemos aqui, feito pela Play Piso, a mesma empresa que fez a pista de atletismo do Engenhão, né? Quem assiste futebol, vê lá aquela pista maravilhosa lá, a Play Piso fez aqui a nossa pista de Cubatão, ganhou a licitação, tudo feito dentro dos conformes, sem problema nenhum e sem nenhum gasto para a Prefeitura. E nós tínhamos também, até recentemente, a Academia do Povo, que era um projeto dentro do Bolsão, lá no Mercadão, que chegou a atender 600 pessoas. Hoje está desativada, com aparelhos de musculação, com caminhadas, com ginástica localizada, com artes marciais, tinha capoeira. Então, olha, foram grandes projetos para a cidade e a gente espera. Hoje eu sou apaixonado pela cidade, acho que ela tem muito potencial para crescer e que a gente pode aí ajudar bastante a cidade nesse sentido. Eu acho que a cidade ela deveria, como você falou, se aproveitar mais desses recursos que o governo hoje em dia oferece através de projetos, através de leis de incentivo, imposto de renda das grandes indústrias. Olha, hoje está muito mais fácil você trazer recursos para dentro da cidade, né? Muito mais fácil. Você tem os convênios, que pode ser feito com o Ministério do Esporte, por exemplo. Você tem as leis de incentivo do Estado, de ICMS. E você tem a lei de incentivo federal, que é abatimento de imposto de renda ou abatimento do ICMS no caso do Estado. E pode-se fazer todo tipo de projeto, toda a infraestrutura, inclusive, a infraestrutura, quadras, cobertura de quadra, aquecimento de piscina,
precisam as prefeituras acordarem para esse tipo de coisa, né? É problemático fazer o projeto? Nada é fácil, sair atrás de captar recursos e tudo, nunca é fácil, mas é preciso você continuar. Ao mesmo tempo que eu falo nunca é fácil, eu digo é fácil, né? O caminho das pedras hoje está bem, passaram um concreto por cima assim, está bem plano, dá para fazer a coisa e trazer dinheiro aqui para a nossa cidade. Eu também acho. Cria-se um departamento, chamam pessoas competentes para se trabalhar nisso, que o lucro vai vir logo em seguida. As vantagens vêm. Sem dúvida nenhuma. Não vai ser um gasto, vai ser um investimento. Sem dúvida nenhuma. Eu terminei a minha frase aqui, a nossa cidade, parece que eu moro aqui. Eu moro em Santos, mas eu já adotei Cubatão e tenho dirigido todos os meus esforços e projetos para Cubatão. É isso aí. Você já fez bastante coisa aqui na cidade e está fazendo, que no próximo bloco a gente vai contar sobre o projeto que está acontecendo aqui. E não sai daí não, continue com a gente, fique ligado. Fique ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. E como eu disse, agora a gente vai falar sobre os projetos que estão acontecendo hoje na cidade, que tem, né, por detrás o professor João Cláudio. E vamos começar por qual? Tem o projeto do judô, o de atletismo? Nós temos 2 projetos hoje funcionando na cidade, numa parceria, o Grêmio Esportivo Aimoré Cubatão, que é o instituto responsável junto ao Ministério do Esporte. Nós temos o nosso patrocinador, que é a Vale Fertilizantes, né, que aprovou o projeto, porque passou por uma comissão e resolveu investir no projeto. E pelas reuniões que a gente tem, porque eles acompanham o projeto, os 2 projetos, eles acompanham o projeto, estão sempre em cima, estão sempre participando das solenidades, e a gente tem observado que eles estão contentes com o projeto. O projeto Judô hoje funciona lá no Bolsão, Jardim Nova República e Jardim Real, onde nós temos 2 núcleos. O Centro Comunitário Jardim Real, no Bolsão 9, 10, numa ponta, e na Escola Estadual Vila Harmonia, que é na outra ponta, já no Bolsão 7. Então, nessas pontas ocorrem os 2. E lá a criança ganha o kimono, não é? Tem o tatame, ele faz em cima do tatame, isso tudo com recurso da Lei de Incentivo ao Esporte, o kimono para cada criança, os tatames nos 2 núcleos, para eles poderem treinar, tudo como uma academia. Os professores, tem um professor e um monitor acompanhando a turma, ainda temos coordenadores de núcleo trabalhando para que tudo ocorra direitinho, para que nada tenha problema, não é? Hoje nós estamos com 234 crianças e estamos com as inscrições abertas. Aqueles que quiserem aparecer vão lá, serão bem-vindos, vão aprender um pouquinho de judô. Quem sabe nós tiramos aí alguns atletas. E como é que eles fazem? Qual o horário que eles podem ir? Com quem eles falam? O horário lá no Jardim Comunitário Jardim Real, no Centro Comunitário Jardim Real, tem que falar com a Rose, que é a que toma conta lá, a presidente do Centro Comunitário, e segundas e quartas, das 9 às 11 da manhã, e no período da tarde, das 14 às 17, certo? As aulas acontecem nesses horários. E lá na Escola Estadual Vila Harmonia, terça e quinta, no horário também das 9 às 11 e das 14 às 17. E a partir de que idade? 3, 4 anos a gente já pega. Então aí, já começa a ensinar um pouquinho, queda. E o que é importante dentro do judô é a disciplina. A disciplina que é o principal. Cumprimentar o seu companheiro, cumprimentar o professor, entrar no tatame, cumprimentar. Descobrir o que é a hierarquia. E acaba levando isso para casa, acaba o respeito pelos pais melhorando significativamente, né? Postura de sentar, postura de ficar na posição. Então, tudo isso significa... a criança vai levar isso para casa, né? Ela vai saber quem respeitar. Sabe que não pode gritar com o pai, com a mãe, não pode xingar o irmão.
ele vai aprendendo isso dentro do esporte, a gente vai formando cidadãos. E o projeto Atletismo para Todos, como ele diz, é aberto a todos, né? E lá a criança vai aprender a saltar, a arremessar, a correr, a fazer corrida de velocidade, a corrida de um pouquinho mais de meio fundo, fundo. Com isso, vai ficar mais saudável, vai melhorar o peso, né? A gente briga tanto com as obesidades hoje infantil, juvenil, que hoje está pior, né? Hoje está bem pior. A facilidade aí de alimentos, bolacha, biscoitinhos, e ficar em casa vendo televisão, videogame, tudo isso leva a uma obesidade e leva a um jovem e adulto doente. Então, esses dois projetos estão acontecendo. O atletismo nas escolas está de segunda a sexta no Conjunto Poliesportivo Roberto Dick, e terças e quintas na Escola Estadual Zenon. Nós temos 2 núcleos também funcionando para atender a comunidade de Cubatão. E tudo isso a criança também tem que depender da escola também, do andamento escolar dela, né? Vocês têm esse acompanhamento também? Temos o acompanhamento de notas, inclusive, de como ela está na escola, né? A gente chama atenção, tem os professores, tem que estar matriculado na escola e tem que estar frequentando a escola. Lá no Centro Comunitário Jardim Real, a gente leva o boletim. Quer dizer, a criança tem que apresentar o boletim. E no final do ano, nós fizemos no dia 20 de dezembro a promoção de faixa, a primeira promoção de faixa daquelas crianças no judô, né? E que foi uma beleza, foi um negócio muito assim, emocionante, porque as famílias lá interagindo e vendo aqueles pequeninos ganhando uma faixa já, virando faixa vermelha e etc. Que para eles progrediram, né? Que lá foi um passo que eles deram a mais. Isso é importante para a criança, para o interior da criança, sentir que é uma motivação, né? Uma motivação, é um degrauzinho que ela subiu na escada da vida, né? Essa motivação leva para a vida toda. Não sou mais branca, eu já sou vermelha, eu sou cinza, já sou verde, eu já progredi, eu já aprendi a cair, eu já aprendi. E nós tivemos um festival no Sesc, onde levamos 20 crianças para se apresentarem, quer dizer, um projeto recente, que tem praticamente 6 meses, já com crianças em festival. Muito bacana esse projeto. E qualquer hora eu vou lá para conhecer. Sem dúvida, é o nosso convidado. Eu vou lá sim. E já estão fazendo sinal para a gente que o programa daqui a pouco vai acabar. Eu queria que você usasse esse tempo que está restando aqui para mandar seus abraços, passar algum recado. Então, eu primeiro agradecer aqui o convite seu, estou muito honrado de estar aqui. Assim, posso te dizer, é a primeira vez que em público a gente fala dos nossos projetos, que a gente está falando. Como você falou, eu trabalho muito nos bastidores, né? E é esse o objetivo. Eu acho que eu já fiquei muito tempo lá na minha região, na luz, não é? Como professor de ginástica, uma academia vigorosa e de sucesso. E agora eu trabalho mais no bastidor porque eu quero as entidades melhorando, eu faço os projetos para as entidades, para que elas possam crescer e trazer esses projetos para a criança. E agradecer aí as oportunidades que eu tive junto ao Rubens Marino, ao pessoal que trabalhou na secretaria naquela época, o Mário Sérgio, o Jaime, o Gaúcho, são pessoas que me acolheram, né, para que eu pudesse desenvolver aqui um trabalho. E que também pode ser aproveitado por esta gestão, né? Sem dúvida nenhuma, estamos à disposição, somos apartidários. Exatamente, é uma pessoa experiente que pode continuar colaborando muito com a nossa cidade. Sem dúvida, eu sou apartidário, o meu objetivo é oferecer para a comunidade o melhor que eu posso oferecer da minha vida, que naquela profissão que eu escolhi. Ela não foi me colocada, não, eu escolhi. Parabéns, professor João, foi um prazer ter você aqui, tá? Foi um prazer poder mostrar para o pessoal quem está por trás de algumas coisas que acontecem aqui na nossa cidade. E a gente vai ficando por aqui, mas continue com a TV Polo, que tem bastante programação da nossa cidade ainda por aí. Continue com a gente, fique ligado.